Bom dia a todos. Bom dia. É realmente um prazer e um privilégio poder falar com um grupo tão especial, tão seleto, que lida diretamente com as coisas de Deus, da Igreja de Deus. Né? Eu conversava um tempo atrás aí com um médico infectologista lá do Hospital de São Paulo, e ele me falou o seguinte, que o grande conflito, ele tem alguns palcos, né? Macro, micro. No macro, nós vemos que a grande batalha começou do céu, que acabou envolvendo indiretamente, e a nós diretamente, acabou envolvendo todo o universo desse conflito, né, cósmico. O universo todo está na expectativa da resolução final, da solução desse conflito, dessa mancha, desse câncer que existe no universo. Em nível micro, isso acontece em cada momento, em cada segundo do nosso corpo. Anticorpos que foram instalados ali por Deus, projetados por Deus para nos defender de uma situação pós-pecado. Anticorpos estão ali defendendo o nosso organismo contra bactérias, promovendo um cerco, né, de muro de proteção, firewall, orgânico, biológico. Então é uma batalha micro acontecendo a cada segundo em nosso organismo. Um grande conflito microscópico. E hoje em dia, depois do desenvolvimento da tecnologia, com os avanços, aí, especialmente na área de informática, nós podemos também dizer que existe um grande conflito virtual ocorrendo e que, lamentavelmente, não tem apenas efeitos virtuais, ele acaba tendo também efeitos reais em nossa vida e prejudicando, inclusive, os aspectos macro e micro desse conflito. Então, aquilo que é feito mentalmente acaba, de alguma forma, afetando também o nosso corpo, a nossa espiritualidade, o que é mais importante, né? Então, o que eu fiz nessa manhã, aqui nessa hora e meia que eu tenho, eu dividi essa nossa conversa aqui em dois momentos, duas partes. Primeira, as potencialidades tremendas que a internet oferece para a pregação do Evangelho. Não tenho dúvidas quanto a isso. Vou mencionar aqui alguns textos inspirados em que é dito para nós, foi dito há 100 anos, há mais de 100 anos, que nos últimos tempos, por isso também queria que estamos nos últimos tempos, Deus possibilitaria que novas tecnologias fossem desenvolvidas para que o mundo fosse alcançado. E na segunda palestra, na continuação, no segundo momento, nós vamos analisar então os perigos inerentes a isso aí. Não nos iludamos, né? Como estamos imersos em um grande conflito, nada aqui é neutro. Sempre haverá consequências e tudo tem que ver com nossas escolhas, né? Vamos lá. Preciso ligar aqui, sem dúvida. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5, um texto muito conhecido do apóstolo Paulo, ele diz que quando chegou a plenitude do tempo, a palavra grega é kairos, ou seja, o tempo escolhido por Deus, não é acaso, não são coisas, circunstâncias que foram acontecendo casualmente, Deus planejou aquilo. Ele enviou então o Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher. Na opinião de alguns estudiosos, né, a interpretação adequada desse texto, ou de kairos, a palavra grega, seria plenitude dos tempos, ou então tempo certo, ocasião propícia, momento ideal. A pergunta é a seguinte: por que Deus considerou ideal, propício, o tempo exato em que Jesus nasceu? O tempo anunciado das profecias, né? Mas historicamente, por que ele considerou aquele tempo ideal? Alguns motivos podem ser elencados aqui. Por exemplo, naquele momento em que Jesus nasceu, havia um domínio mundial por parte do Império Romano. Tentem fazer aí, na mente de vocês, paralelos com outro tempo que nós podemos considerar também plenitude, tempo adequado, né? Havia um Império Mundial que unificou o mundo. Os povos estavam unificados pela força ou pela pacificação. Não importa agora esse detalhe, mas os povos estavam unificados. Podemos dizer que havia uma globalização. A palavra é nova, mas o conceito é antigo, né? A cultura greco-romana e a língua universal era o grego koiné, o grego popular. Então havia uma cultura predominante. Não havia Hollywood na época, a produtora de filmes que massificam o mundo, mas havia sim um tipo de cultura que dominava a greco-romana. E a língua universal dos negócios, né? A língua falada por quase todos os povos naquela região era o grego popular. A Pax Romana era
realidade naquele tempo, né? Os exércitos romanos promoviam, pela força, não, a paz em todo o império. As cidades eram importantes naquele momento, aglomerados populacionais. Você poderia alcançar pessoas, milhares delas, num local, um ponto geográfico. Enquanto antes disso, as pessoas estavam espalhadas por todos os lugares, né? As cidades então começam a adquirir importância ali e rotas populacionais, especialmente Jerusalém, era um ponto de confluência. Para você atravessar da Ásia para a África, tinha que passar por ali, da Europa, que ainda não existia com esse nome, né, e essa configuração, mas daquela região para passar para a Ásia ou para a África, tinha que passar também por ali. E Roma também desempenhava essa função de centro do mundo, né? Então havia ali rotas populacionais, pessoas podiam ter contato com a mensagem espalhada rapidamente pelo mundo então conhecido. E mais do que isso, né? As estradas estavam pavimentadas. O Império Romano havia construído boas estradas seguras, porque tropas militares guardavam aquelas estradas, impedindo que salteadores, né, fizessem ali o estrago. Então, note, todos esses fatores promoviam realmente uma maior facilidade de disseminação da mensagem. E Deus considerou realmente que aquele tempo era propício para que Jesus nascesse e trouxesse então sua mensagem de esperança para o mundo. Um estudioso desse assunto diz o seguinte: há um outro fator também que deve ser levado em consideração. A ausência de guerras contribuiu para o cristianismo. De alguma forma, o Império Romano pagão foi usado por Deus também como instrumento para facilitar a mensagem, né, a pregação da mensagem. Contudo, as guerras também influenciaram a prosperidade da nova religião. As conquistas romanas levaram muitos povos à falta de fé em seus deuses. Sim, porque o povo de algum local tinha seu Deus. Os romanos vieram invadir aquela terra e dominaram aquele povo. Então o Deus deles, eles pensavam, era fraco. E eles passaram a perder a fé nesses deuses. Estavam desiludidos. Uma vez que eles não foram capazes, esses deuses, de proteger os povos dos romanos. Os romanos não possuíam uma crença especial. Era um povo quase que secularizado, diríamos assim, né? Adoravam o imperador. Os povos conquistados, então, não tinham o Deus romano para se impor ou para adorar no lugar daqueles deuses que eles achavam mais fracos. E o que aconteceu? Eles foram deixados num vácuo espiritual que não era satisfeito pelas religiões de então. Isso é muito curioso, né? Pense bem: globalização, entre aspas, acesso à informação, estradas, uma cultura única, uma língua única, falta de fé e vazio espiritual. Você já ouviu falar desse momento aí? Ou conhece algum tempo histórico que se assemelha a esse? Vivemos nesse tempo, curiosamente. Rapidamente aqui, eu procurei elencar aqui, relacionar alguns avanços muito recentes, que para mim mostram mais uma vez que estamos chegando, ou seja, chegamos, né, a uma nova plenitude dos tempos. Note, em 7 de fevereiro de 1958, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou o ARPA. A ARPA era a Agência de Projetos de Pesquisa Avançados. Para quê? Como uma reação à corrida, né, russa pela tecnologia, pela corrida espacial, com o lançamento do satélite Sputnik. Então foi a reação americana a esse grande feito, está ali o satélite, grande feito dos russos. Em 69, 4 computadores apenas de universidades americanas foram interligados numa rede incipiente chamada ARPANET. Está ali um computador, pequenininho, né? Imagina, dizem que para refrigerar esses computadores era preciso de vários baldes d'água, né? É um negócio bem complicado. Mas aí está então o embrião do que viria a ser chamado de internet, no futuro não muito longe dali. Em 72, esse Ray Tomlinson, ele escreveu e enviou o primeiro e-mail, já com o símbolo arroba, utilizado ali. Essa mensagem se perdeu, ninguém conseguiu mais resgatá-la, mas inaugurava ali uma nova era de comunicação rápida, de novos tipos de processos de comunicação. E Steve Dorner criou o primeiro programa de e-mail disponibilizado para o público geral chamado Eudora, em 72. Em 74, o primeiro microprocessador foi inventado. E logo depois surgiu então o fabricado pela Apple, né? Também milionário, o Apple II. Está aí. Disponibilizado para o público em 77 apenas.
Em 81, a IBM lançou o seu computador pessoal, PC, que caiu nas graças das empresas, né? Começou a se espalhar, estaria foto próprio, né? A telinha preta com as letrinhas verdes era clássica naquele momento. Isso é do tempo de vocês, né? Em 85, a Microsoft, está aí o Bill Gates, ainda jovem, né? Lançou a primeira versão do Windows, né, que ia também dominar o mundo, Windows 1.0. Em 91, a WWW foi lançada pelo Centro de Pesquisas Nuclear Europeu, CERN. Tim Berners-Lee, que é tido como criador da internet, ele criou a linguagem de formatação, HTML, ou hipertexto, né, para exibir conteúdos de sites na rede de maneira segura e com um visual assim, razoável. Em 93, foi lançado o primeiro aplicativo de navegação, o Mosaic. Depois surgiu a Netscape com o Navigator, que se tornou um sucesso rapidamente no mundo. Mas ainda era tudo muito embrionário, poucas pessoas conectadas, né? E não faz tanto tempo. Concorda? 95, a Microsoft entrou então na concorrência e lança o Windows 95, um aplicativo de navegação acoplado ao Internet Explorer. A coisa explode, porque então eles colocam de graça no seu pacote, no pacote da Microsoft. E os outros navegadores têm que correr atrás disso aí. 95 também, a Digital Equipment Corporation apresenta o site de busca Alta Vista. Primeiro, talvez o primeiro. Só que hoje, naturalmente, sabemos que o Google é quem domina esse, digamos assim, mercado de motores de busca, né, de buscadores. 98, a Research in Motion lançou o celular BlackBerry. E aí começa a nova era dos computadores de mão, né? Palm Top. É realmente um outro momento histórico interessante. Nos anos 2000, se popularizam aí sites de relacionamento. Uma nova revolução nesse meio, com o MySpace e mais recentemente o Facebook. 2008, Twitter se torna conhecido público e cria o conceito de microblog. Bom por um lado, ruim por outro, porque cria ali a necessidade de sintetização de mensagens. Isso é interessante, você conseguir sintetizar o que você tem que dizer em 140 caracteres. Por outro lado, começa a criar uma mentalidade superficial, fragmentada, né? Então, como eu sempre disse, eu tenho dito nessa palestra, vou dizer mais ainda, há sempre o verso e o reverso da questão, né? Bom, eu percebo isso, e acredito que vocês também, né? Que novamente estradas bem pavimentadas estão sendo desenvolvidas, já foram, para que mensagens sejam disseminadas. Pelas estradas romanas passavam criminosos, de forma escondida, de forma disfarçada, passavam mercadores, mas também caminhavam cristãos, missionários. Pelas infovias, ou estradas virtuais, caminham comerciantes, caminham criminosos disfarçados, mas também caminham missionários virtuais. Podemos ser nós mesmos, não é? Então, uma língua universal, um império global, relativo à paz e estradas bem pavimentadas caracterizam mais uma vez a plenitude dos tempos. O que vamos fazer com isso? Os primeiros cristãos aproveitaram muito bem isso e pregaram o Evangelho a todo mundo conhecido. Nós temos nas mãos também essas ferramentas. É claro, elas devem ser banhadas, né, pelo Espírito Santo e ser usadas por instrumentos reavivados. Do contrário, serão apenas ferramentas que não terão lá tanta utilidade, né?